Esse é o Master 10X, o podcast que revela viradas de líderes que ousaram sonhar e realizar. E hoje nós recebemos um convidado que cresceu acompanhando o trabalho do pai no quintal de casa, onde tudo começou com a produção artesanal de gaiolas e, aos poucos, essa paixão pela madeira se transformou em uma empresa sólida, que hoje ocupa um espaço industrial e continua crescendo com visão, inovação e gestão estratégica. Seja muito bem-vindo, João Paulo da Real Marcenaria. João, um prazer estar te recebendo aqui no nosso podcast. Rafael, obrigado, cara. É uma satisfação poder participar desse momento aqui com vocês, né? Contar um pouco da nossa trajetória, da nossa jornada, que tanto nos orgulha, né? E que, de fato, para nós é uma trajetória vitoriosa, né? É um case que a gente gosta muito de compartilhar, porque, de fato, mesmo diante de todos os obstáculos, de todas as dificuldades, a gente tem conseguido avançar, a gente tem conseguido crescer, se desenvolver. E mais ainda, participando agora de um ecossistema que inspira tanto esse crescimento, que alicerça tanto esses fundamentos, né, de desenvolvimento, de crescimento, de exponencialização. Estamos com muitas expectativas de continuar avançando e, de repente, acelerar ainda mais esse crescimento. Legal. Esse desenvolvimento. E João, para a gente começar aqui o nosso bate-papo e a nossa conversa, fala um pouco dessa história, da Real Marcenaria, que é uma história de uma empresa familiar, uma história que a gente sabe que ao longo dos anos foi sendo construída e que em você também trouxe aí uma paixão pelo empreendedorismo. Isso. Eu venho de uma família de empreendedores, sabe? Basicamente, a matriz de sustento dos meus tios é baseada no comércio, né? Não tem muita gente ligada à indústria, não, à produção de fato, não, mas isso já contribuiu desde sempre, né, para inspirar. Eu me emancipei no meu primeiro negócio com 16 anos, 16 para 17 anos, oficialmente, né, mas mesmo antes disso já tinha uma atividade comercial, atuei inclusive trabalhando com alguns familiares, né, cobrindo ali uma folga, alguma coisa, sempre fui muito dado para essa parte do empreendedorismo, né? E a empresa, assim, ela nasceu, como você bem falou, é uma empresa de origem familiar. Hoje somos 3 irmãos sócios diretamente na constituição da empresa, onde cada um tem bem definido o seu papel e a sua participação. E assim, a gente vem crescendo, vem se desenvolvendo exatamente por cada um respeitar o seu lugar, a sua atividade e buscar desempenhar bem o seu papel. Não foi em todo o tempo dessa maneira, né? Hoje a gente tem um papel significativo e uma parcela do nosso market share ali regional. Não queremos ficar só nisso, né? Queremos, de fato, expandir. A gente percebe a carência de boas empresas, de empresas idôneas no mercado, e tem muito espaço para se desenvolver, desde que se trabalhando com ética, com responsabilidade, com respeito, né, a toda a legislação trabalhista e as demais boas práticas de governança que são necessárias para um empreendimento se desenvolver e crescer. E a Real Marcenaria, ela começou ali de uma necessidade familiar. No caso do meu pai, né, ele é um ex-bancário, que ali em meados dos anos 80, ele trabalhava numa instituição bancária e aderiu a um plano de demissão voluntária. Ainda atuou gerencialmente, administrativamente em outros segmentos, supermercadista, de distribuição de combustíveis, mas viu que, de fato, o bom mesmo era ele, de repente, transformar um hobby que ele tinha, que, como você bem falou, ele começou, de fato, fazendo gaiolas, e eu vi muito. Meu pai chegar do trabalho ali por volta das 17, 18 horas, e ir ali para a oficina, no quintal da nossa casa, numa sala mais ou menos do tamanho dessa aqui, e lá na sua bancadinha, com as suas ferramentas manuais, desenvolver, produzir gaiolas, primeiro para ele, que ele gostava de criar pássaros, aves, né? E também começou a comercializar. Os colegas que compartilhavam do mesmo hobby de criar pássaros achavam bonitas as gaiolas que ele fazia. Ele começou a fazer aquilo tanto para ele como para vender. E foi se desenvolvendo, né? Resolveu fazer um armário e foi avançando. Daqui a pouco tinha uma pequena marcenaria funcionando no quintal da nossa casa.
E essa marcenaria foi crescendo, foi desenvolvendo. Eu cresci vendo tudo isso, né? E via também a possibilidade de, dentro daquela atividade, se bem gerida, ser um bom negócio, né? E aí, a gente crescendo, vendo isso, isso já era início dos anos 2000, ali no pós meu primeiro negócio, né? Sim. Resolvi entrar de cabeça na marcenaria, né? Assumi isso, e aí, a partir desse momento, veio a constituição jurídica da empresa. O ano aí era mais ou menos 2003. E nesse processo, você foi o primeiro a entrar? Os seus irmãos também já tinham já estavam ali ajudando? Como que foi isso, essa constituição? Então, eu tenho um irmão que ele é um ano mais novo que eu só, Tá. né? E o outro aí já tem um degrau aí de 7, 8 anos aproximadamente. Quando eu entrei, a gente começou já a dar alguns passos, né? O meu irmão ajudava esporadicamente, o que é próximo a mim, né? Esporadicamente. E a gente percebeu que isso poderia ser, de fato, um negócio promissor, e resolvemos investir em conhecimento, né? Eu me formei em administração de empresas, com habilitação em marketing, depois fiz pós-graduação, MBA em gestão de pessoas, e ele fazia arquitetura. Na verdade, ele queria engenharia, mas aí o curso de arquitetura seria mais próximo para ser absorvido com mais facilidade dentro desse nosso negócio. Mas aí ele enveredou pelo caminho do funcionalismo público. Teve algumas oportunidades e, assim, ficou um tanto quanto fisgado ali durante algum tempo pela questão da estabilidade, né? Mas eu vendo que, se ele se juntasse a nós, ele teria possibilidade de triplicar, quadriplicar, quintuplicar ou até mais, né? Exponencializar os seus rendimentos, as suas retiradas, né? Lógico que é totalmente no variável, mas isso é um risco que todo empreendedor corre e precisa, né, se desenvolver, precisa buscar para que de fato tenha resultados melhores. E então, é interessante você trazer esse contexto, né, do empreendedor, de tomar risco, né, porque dentro do seu contexto, do contexto da sua empresa, né, você está falando de um negócio que é um negócio que nasceu ali, é um negócio familiar, envolve seus irmãos, envolve ali um contexto familiar, e você começou essa conversa falando que hoje, né, as funções elas são bem distribuídas, bem divididas, né? E aqui você caracteriza isso, essa questão das funções serem bem divididas dentro de um negócio familiar, né? Para quem está empreendendo, quem empreende em família. Como que vocês consolidaram isso? Então, quando houve ali a formalização jurídica da empresa, eu era um empreendedor individual. Eu formalizei individualmente a empresa. Tá. Então, a empresa nasceu sob o guarda-chuva do meu CPF, do meu nome, né? E com essa evolução, a gente teve uma oportunidade, e até esse momento ali, continuávamos no quintal da nossa casa, viu, Rafa? A nossa casa é uma casa de uma área bem legal, bem grande, mas aí, nesse momento, já estávamos tomando toda a casa. A casa ficou literalmente ilhada, né? Então, até um fluxo eu consegui montar de recebimento de material e de expedição do material usando a área da casa. Mas é incrível isso. Mas aí houve uma oportunidade de um crescimento, de um desenvolvimento. Uma cidade vizinha a que nós morávamos, que faz parte da Grande João Pessoa, ali na Paraíba, sinalizou com a constituição de um polo industrial numa área lá. E aí a gente entrou com um projeto, formatamos um projeto, submetemos o projeto à Secretaria de Desenvolvimento da cidade e fomos contemplados com uma área sobre o incentivo de instituir políticas públicas, né? Recolhimento de lixo, fazer a iluminação pública, fazer a questão de segurança, tudo. Até hoje não chegou, já fazem 12 anos que estamos lá e não chegou. Tem isso sim, mas porque a gente banca de uma forma privada, né? Mas faz parte. Conseguimos uma área adequada, e aí a gente saiu daquela questão ali de estar perturbando a vizinhança, mesmo sendo uma vizinhança formada já há bastante tempo. O pessoal conhecia, sabia, nos considerava bastante, mas a gente sabia que incomodava, que queira que não, você lidar com madeira, especialmente com as chapas, né, de madeira, que é o que nós processamos, é o que nós produzimos de fato, as chapas de MDF, é a nossa principal matéria-prima.
faz poeira, faz barulho, incomoda, Sim. não é? Então, quando a gente saiu desse local, fomos para um espaço adequado, um espaço maior, né, de 5 mil metros quadrados, cerca de 5 mil metros quadrados. E aí construímos essa planta do zero, né? Pegamos o terreno e construímos do zero, começamos a trabalhar ali naquela localidade onde foi destinada. Nesse momento dessa transição, eu percebi que eu não podia continuar caminhando sozinho, digamos assim, administrativamente. Eu precisava de mais braços para que a coisa viesse a se desenvolver. É como se eu estivesse ali no meu limite, não é? Eu precisava formar time. Hoje a gente fala muito nisso, né? Formar time. E os primeiros foram meus irmãos. Né? Olha só, já atuavam conosco, né, meio que indiretamente, e eram remunerados pontualmente por aquilo. Um dos meus irmãos chegou a ser CLT na empresa, né? Mas aí eu convidei eles para participar do quadro societário. Eu digo, olha só, não faz sentido, eu preciso que você esteja aqui corpo, alma e espírito, sim, né? Definitivamente, né? Integralmente. Então, uma maneira de trazê-los para esse senso de compromisso e responsabilidade foi exatamente colocando ele no quadro societário. Então, hoje eu tenho um percentual maior na empresa, né? E eles entendem isso perfeitamente. A gente, desde sempre, deixou isso muito bem definido, né? A participação de cada um, e eu procuro honrar isso. Eu faço a parte administrativa da empresa, honrar isso literalmente, né? E assim, graças a Deus, nós não temos dificuldade nenhuma com relação a isso, né? Cada um tem o seu papel definido. O Leonardo desenvolve a área comercial de uma das nossas lojas. Hoje a gente já tem um modelo de franquia que está rodando e eu pretendo aumentar isso em breve, né? Eu tenho o Tiago também, que é o outro sócio responsável pelas nossas equipes de instalação, de montagens, né? E a gente vem caminhando dessa maneira. E hoje, né, vocês têm um negócio lá em João Pessoa, na Paraíba, né? Tem lá a fábrica, enfim. E eu sei que toda a matéria-prima que vocês acabam tendo vem da região sul, sudeste aí do país, né? Quais os grandes desafios, né, nessa questão de logística e até mesmo de expansão que hoje vocês têm vivido? Então, Rafa, isso é um grande desafio, de fato, sabe? A cadeia, digamos, fomentadora, a cadeia de matéria-prima, de suprimentos, né, da nossa indústria, ela está toda direcionada aqui para o sudeste e sul do país. Então, nós já temos aí uma dificuldade imensa nessa questão logística, né? Você colocar esse produto daqui, lá no Nordeste, existe uma carga tributária gigantesca, pesadíssima, e um custo logístico também imensurável. O que, na maioria das vezes, inviabiliza, por exemplo, eu produzir esse meu produto lá e colocar de volta aqui. É surreal, não fecha a conta, não tem condições, você não tem margem para competitividade, né? Mas, assim, eu participo assim, de uma associação que é dos fabricantes de imóveis do nosso estado, e eu tenho alguns colegas lá e junto conosco, né, somos bem inquietos assim, e vamos fomentando a indústria de uma maneira que nós temos lá, para você ter uma ideia, um congresso que já vai no 7º ano, Congresso Moveleiro do Nordeste. E isso tem repercutido, isso tem avançado, e a cadeia produtiva tem percebido esse associativismo, tem percebido, e os números comprovam isso, o crescimento do Nordeste como um potencial consumidor. E alguns players já pensam em instalar fábrica na nossa região. Temos caso lá de plantio de florestas, né, que é a madeira, matéria-prima para a produção do MDF, que hoje é o eucalipto, né, o eucalipto e o pinus. Então já tem testes de floresta sendo plantada lá e a gente espera. Já temos uma fábrica agora um pouco mais perto, no Espírito Santo, tem uma fábrica também em Minas Gerais, são as mais perto, né, da gente. Então você vê que ainda continua distante, né? Tem alguns ensaios em Alagoas de floresta, e aí já fica mais perto, já fica mais vizinho. Então, isso, se de repente a gente consegue levar para lá uma fábrica de chapas, eu creio que é uma questão de tempo de chegar às demais fábricas também, e aí sim a gente começar a ter um potencial de competitividade maior em função disso, né? Do contrário, como eu te falei, o Nordeste, especialmente a nossa região ali, litoral ali
de João Pessoa, Pernambuco, tem crescido muito, né? Tem se verticalizado bastante. Então, isso significa muitas oportunidades de negócio, né? Muita demanda por móveis planejados. Está sendo instituído agora também alguns primeiros empreendimentos sendo entregues agora no final desse ano, início do próximo ano, agora no próximo verão. O polo turístico do Cabo Branco, são vários resorts que estão sendo instalados lá, então isso também aquece a economia, isso faz girar dinheiro, isso faz aumentar o consumo dos nossos produtos, dos nossos serviços. Sabe? E é interessante você falar isso, né? Até para quem está nos assistindo, né? Porque basicamente você escolher um negócio que a princípio você está sendo sua empresa, junto com outros parceiros lá, vocês estão assumindo a vanguarda, estão sendo pioneiros no desenvolvimento de uma indústria local que está mudando uma região, está mostrando, né, que é possível avançar. E quais, assim, em algum momento você já teve medo, já pensou em desistir? Como que é isso? Porque eu imagino que empreender com essa série de dificuldades não é uma coisa simples, né? Tem que ter coragem. A gente aprende, né? Eu acho que uma palavra que define muito é a questão da resiliência, né? Eu não tenho plano B, né? Quando você perguntou ali sobre a responsabilidade de dividir as atividades com meus irmãos, não é só os meus irmãos. Eu tenho responsabilidade, sim. Eu me preocupo com o meu sustento da minha família, né? As nossas retiradas, o nosso ganha-pão de fato. Então, mas não é só o nosso. Hoje nós temos 40 colaboradores diretamente envolvidos na operação. Então, poxa vida, eu viro o mês já pensando, são 40 famílias que diretamente dependem desse negócio. Então, eu não posso errar. Eu preciso estar atento o que Deus quer me entregar, não é? Eu preciso, de fato, agir com relação a isso, né? Ser preparado, estar qualificado. Não sou o melhor de forma alguma, mas eu me preocupo muito com... Não é que eu me preocupe, mas eu penso muito no amanhã, eu não penso só no hoje. Então, a gente sempre está buscando projetos aí que possam alavancar, apresentar a empresa. E, lógico, isso envolve diretamente risco, isso envolve diretamente você estar sempre ali à flor da pele em vários momentos. Mas, poxa, foi o que escolhemos para fazer, né? Empreender e não tem outro caminho, cara. Você tem que ter coragem, você tem que ter ousadia. Eu me recordo de uma frase aqui que eu acho que, se eu não me engano, foi o Coutinho que falou aqui na formação, agora em julho. Ele fala assim, o seu resultado está diretamente ligado à quantidade de incertezas que você consegue administrar. Sim. Você consegue viver. O quanto você consegue suportar de incerteza. Não é? Sim. De você não estar com aquilo claro, não, aqui é 1 mais 1, 2 e está tudo certo. E as variáveis, né? Então, quanto mais variáveis você conseguir administrar e você conseguir estar em paz e tomar boas decisões, eu creio que isso está ligado à quantidade de resultado que você vai alcançar, você vai desenvolver, né? E é interessante você falar exatamente isso, né? Sobre assumir riscos, responsabilidades, porque... Quem empreende, né, ele, na verdade, ele é um solucionador de problemas, não só do cliente, mas também ele ele cuida de famílias, né? E à medida que a empresa dele avança, e à medida que a sua empresa avança, ou qualquer empreendimento avança e vai crescendo, você vai agregando mais responsabilidades ao longo do caminho, né? É verdade. E eu acho que o grande lance do empreendedor é ele saber disso, é ele pensar, não, eu sou um agente de mudança dentro de todo um escopo de sociedade, de onde eu me coloco, né? E isso é interessante. E você falou no início, né? Falou da sua relação ali com Deus e do quanto Deus tem abençoado você, sua família. E como que é essa sua parte espiritual? Como que é isso? Então, eu creio que boa parte do João Paulo de hoje, né? Ele se deve exatamente a isso, a uma busca de um relacionamento de mais intimidade com Deus, de entender, sabe, que Ele é quem provê tudo na nossa vida. Entender, principalmente, que nós somos apenas mordomos, né, das riquezas que Ele nos confia.
não é? Então, se queremos ser dignos, né, de confiança, de administrarmos mais mordomias que o Senhor tem para nós, a gente precisa se qualificar, a gente precisa agir com ética, com transparência, então, oportunizar, não é? Situações ali, não só para a nossa vida, que é mais do que lícito, é merecedor, se você trabalha, se você se esforça, você ter resultados e você usufruir desses resultados. Mas entendendo sempre que não é só para nós, não é só por nós. Não é? Se ele nos confia algo, é para que a gente desenvolva, cresça, mas transborde. Senão não faz sentido. A gente tem que ser, de fato, rio e não represa. Não é? Pensando nisso, há muito tempo, eu creio muito, baseado exatamente nessa fé, eu participo de uma comunidade de fé, de uma igreja, né, independente, assim, com uma doutrina semelhante à Batista, mas que inspira muito isso para nós, né, transpira muito isso para nós. Ela nos ensina a ser melhores pais, melhores maridos, melhores servos. Né? Eu acho que essa palavra servo define muito, né, Rafa? De fato, é o que nos compete. E eu acho que um papel de um bom líder, ele servir bem, né? Ele procurar, de fato, prover condições para que os seus liderados eles possam desenvolver bem as suas atividades, o seu papel, possam crescer, possam evoluir. E é maravilhoso ver essas transformações. São coisas assim que, de fato, não acontecem da noite para o dia. São situações que você precisa plantar, você precisa regar, você precisa adubar, você precisa podar, e vai crescendo, e vai se desenvolvendo, e vai dando fruto. Para dar um exemplo aqui, nós temos lá na nossa região, onde nós estamos instalados, a indústria, né, uma ONG chamada Cefec, onde nós temos a oportunidade, o privilégio de apoiar essa ONG, né, desde 2011, 2012, quando nós nos mudamos lá para essa planta Fabril, que é o local adequado. Essa ONG, ela dentre várias coisas que ela proporciona para a comunidade, ela oportuniza cerca de 10 a 15 cursos profissionalizantes. Uau. Então, crianças carentes, jovens carentes, né, na idade ali do primeiro emprego, muito carentes, que certamente, se não for absolvido por uma instituição como essa, certamente vai entrar na marginalização, no mundo das drogas e etc. Então, ali quando nós nos mudamos, descobrimos, através de uns colegas também que atuam no mesmo segmento que nós, né, e achamos por bem instituir um curso de formação de mão de obra ali para a indústria moveleira, onde, no primeiro momento, nós ofertamos os maquinários necessários para essa capacitação, nós desenvolvemos uma ementa de curso do que seria necessário ser aplicado para que pudéssemos absorver aquela mão de obra. Investimos tempo. Eu fui para a sala de aula da aula na primeira turma, né? Na segunda turma, se não me recordo também. Depois veio aí um instrutor, a gente conversou, a instituição contratou, e aí isso roda até hoje. Uau. É um dos cursos com maior procura, porque a empregabilidade é praticamente certa, né? O cara não sai de lá pronto, mas ele sai com princípios de caráter, ele sai com princípios morais, ele sai com noções técnicas que a gente absorve e termina o treinamento em company, né? E fruto desse curso, fruto desse trabalho, eu tenho pessoas ainda da primeira turma, lá de 2012, 2011. Um deles é o nosso gerente, é o Neto, que você conhece, a gente já participou, né? Eu acho que você já deve ter ouvido meio que parcialmente essa história, né? Sim. E eu me orgulho demais dessa trajetória, sabe? Porque é algo que foi plantado, foi cuidado, foi regado, e o cara está voando hoje. Meu braço direito, hoje ele está lá na empresa. Eu estou aqui desde sexta-feira, né, participando dessa imersão, e para chegar lá já estou com uma agenda marcada com eles para transbordar isso, para compartilhar tudo isso que eu vivi aqui, porque eu creio que é assim que cresce, é assim que se desenvolve. Exato. Então, o Neto começou como operador dentro da empresa, no básico, no chão de fábrica, literalmente, e foi galgando, e certamente ele vai vendo o perfil ali da liderança, eu não tenho dúvida disso, que ele vai se pautando nisso. A gente percebeu esse desenvolvimento dele. Ele já há um tempo que já não estudava, eu perguntei se ele
gostaria de fazer uma graduação, porque a gente tinha planos, né, para ele. E nessa época eu tinha um outro gerente, que é um amigaço nosso, passou para um concurso, ele nem esperava mais, foi ali durante a pandemia, ele tinha feito o concurso antes da pandemia, sim, e foi chamado para receber um pouco mais, e assim, a questão da estabilidade, sim, que sempre... ele disse, cara, infelizmente, eu disse, não, tá certo, vai na bênção, tá tudo certo. E o Neto chegando, né? Bom, chegou agora a virada do Neto, né? Vou, sim, trazer Neto aqui para a gerência. Ele ainda não estava pronto, né? Mas vinha finalizando já a sua graduação, depois a gente investiu numa pós-graduação para ele também. E, assim, hoje o cara está um profissional na área, né? E tem nos ajudado. E, assim, esse é digamos assim, o case que mais se destaca, mas semelhante a esse nós temos muito, né? E legal, a gente sabe que hoje em dia é uma dor gigante nessa questão de mão de obra, né? E a gente encontrou essa maneira de criar essa aproximação, a gente mesmo formar a mão de obra. Ah, não, o mercado não tem. Poxa, quem é o mercado? Eu sou o mercado, eu participo do mercado. Então, se eu não for lá qualificar ou me mover de alguma maneira para buscar essa qualificação, para prover algum tipo de qualificação, eu vou ficar me juntando aos outros e só reclamando. Não vai e esse é um solução. Ponto importante que você trouxe, né? Porque tem muito empreendedor que às vezes cai nesse ponto de reclamação, né? Vou reclamar porque o mercado não tem, não acho profissional qualificado, não tem pessoas aqui. A gente sabe que é difícil, é complicado, né? Não estou tirando aqui, né, claro, essa dor, mas assim, é importante achar novos caminhos. Perfeito. Né? Que é o que vocês fizeram, né? E fazem lá através desse trabalho. É importante porque quando você decide compartilhar o conhecimento, quando você decide formar novas pessoas, isso acaba gerando um transbordo, né? E sua marca ela acaba crescendo, não só regionalmente. Eu sei que recentemente vocês estiveram aí, né, fora do país, né? A marca esteve fora do país, fazendo uma peça, levando essa peça para fora do país. E eu vejo que isso essa vontade que vocês têm de crescer, de avançar, de compartilhar, é o que faz isso mover. E como que foi essa questão de levar a marca para um evento fora do país? Como que foi isso para vocês? Eu tenho que associar isso sempre à questão do associativismo, né? Nós temos a oportunidade de participar de projetos setoriais, né, junto à Bimóvel, né, que é a Associação Nacional Brasileira. Inclusive, quando eu sair daqui, eu vou exatamente para Curitiba para participar de um congresso aí nos próximos dias, que é o Congresso Nacional Moveleiro. Nós temos lá o Congresso Regional, o Congresso do Nordeste, e temos também, uma vez por ano, o Congresso Nacional, que vai ser agora dia 1 e 2, ali em Curitiba. Então, participando desses projetos, Rafa, existem várias ações, não é, para aumentar a competitividade da indústria nacional. Sob o guarda-chuva ali da Apex, né, que é a agência fomentadora disso, né, de exportação. Então, nós participamos o ano passado de um ciclo, né, de produção de peças com identidade nacional, com design nacional, para compartilhar a brasilidade, a originalidade, né, do design no mobiliário nacional, e fomos contemplados, né? A gente criou uma linha de produtos. Isso é um projeto em paralelo do que a gente normalmente trabalha. Eu trabalho exatamente com o planejado, o móvel sob encomenda, sob medida, onde ali o nosso principal cliente são os designers, os especificadores, os arquitetos, né, e o cliente final. E nesse projeto a gente começa a buscar um olhar também para peças prontas, peças de decoração, um mobiliário complementar que a gente fala, né? É um mobiliário que você vai ter ali na sua sala, uma mesa de canto, uma mesa de centro, uma estante, um aparador, entende? Então, essas peças são soltas, Então, participamos desse projeto em parceria com um design que foi nos apresentado, desenvolvemos essa linha, submetemos à curadoria do projeto e fomos eleitos a participar, a ter essa peça exposta no Salone, que é o principal salão do móvel do mundo, ali em Milão, na Itália, né?
Isso nos honra bastante, sabe? Ficamos muito felizes com essa contemplação, né? E poder, de fato, pegar uma pequena indústria da Paraíba, né? E elevar ela a um cenário internacional, a nível mundial, foi muito bacana. Foi uma experiência maravilhosa. E a ideia é que a gente continue avançando com isso, né? E aí entra a questão dos desafios, porque tem que ter braço, né, para você estar tocando esses projetos, né? Tem muita demanda, como eu falei, tem muita demanda, tem muito espaço para crescimento, tem muita área para ser explorada, mas de fato a gente precisa ter braço para avançar com isso. E a ideia da exposição, sim, sem sombra de dúvida, nos projeta para um cenário cada vez mais relevante, né? Agrega bastante valor à nossa marca. E como a gente vem acompanhando aí na mentoria, como você bem sabe, a gente tem passado aí por um trabalho de brand, né? Um reposicionamento de marca. Estamos em vias aí de inaugurar o nosso showroom, onde vai ser a Casa Real, né? Uma casa de 200 metros quadrados, mobiliada, né? Em alto padrão, para recepcionar bem os nossos parceiros, os nossos clientes, principalmente, né? E trabalhar também nessa linha em paralelo desses produtos soltos, porque além da exposição e de toda a notoriedade que a gente conseguiu alcançar, queremos também performar comercialmente com essa linha. Não é? Não é só uma linha showline, é uma linha que, de fato, ela tem potencial para ser explorada comercialmente, sabe? Perfeito. E aí você tocou, né, no ponto da mentoria. E como que você conheceu esse ecossistema, né? Como que você chegou no Nitro? Como que você conheceu esse nosso ecossistema da DTS? Então, eu tenho um amigo, né, lá na região que ele hoje está participando do Life, né? Ele é da turma do Tenex Life. E ele comentou comigo num outro evento que nós estávamos participando sobre o Nitro, né? Compartilhou sobre o Nitro. E me deu um briefing ali do que seria esse Nitro. E estava ali, mais ou menos um mês e meio do Nitro, acho que de março, acho que é março ou é maio que tem? Maio. Toda vez eu confundo. É maio, né? Geralmente. Então foi maio e novembro. Maio de 24. Legal. Maio de 24. Nós estávamos ali mais ou menos em fevereiro para março, e ele falou disso, olha, é bacana, aí me passou ali as pessoas que iriam participar, palestrar, né? Disse, poxa, esse ambiente deve ser um ambiente bem legal, né? E aí vim, adquiri o ingresso e vim. Foi bem interessante, eu fiquei bem movido, né? Bem interessado por tudo aquilo que a gente ouviu ali naquela imersão, naqueles dias, e fazia sentido para mim tudo aquilo. Porém, ali naquele momento eu estava com algumas consultorias em andamento, né? Sim. Então resolvi não entrar e vim novamente em novembro do ano passado. Deixei tudo alinhado, em novembro vim e entrei novamente. É uma experiência semelhante àquela que a gente tinha vivido ali em maio. Mas aí eu já tinha uma folga no nosso planejamento 2025, né, que poderia caberia, né, de fato, absorver a mentoria. Porque, assim como eu tenho te falado, né, Rafa, eu não quero estar participando por estar participando apenas. Eu quero, de fato, o resultado. Né? Eu quero, de fato, o próximo nível, o próximo degrau, o próximo passo. Eu quero continuar avançando. Né? Como eu te falei, nós temos responsabilidades além das nossas famílias, com mais 40 famílias. Então, eu me recordo, cara, que eu participei de um evento, de uma feira, lá em Bento Gonçalves, onde um dos principais fornecedores de máquina do nosso segmento, ele fez lá um workshop e tratava da indústria 4.0. Ali em 2017, isso estava chegando aqui, engatinhando, né? E eu me recordo de uma frase que ele disse assim, olha, a empresa que não viver o limiar da inovação, ela vai ser tragada, ela vai sumir. Né? E naquele momento ali eu não estava vivendo em nenhum nível da inovação. Estava literalmente numa zona de conforto, né? E isso me motivou a começar a buscar, de fato, poxa, se é isso que eu quero para a minha vida, empreender, é como se nós estivéssemos numa esteira. Né? Se você está parado na esteira, você já está ficando para trás.
Então a gente tem que estar andando, ou correndo, ou no mínimo andando. Sim, né? sim. Avançando, buscando conhecimento, buscando, de fato, estratégia para estimular o seu negócio a crescer, a se desenvolver. Não é? É aquilo. Se você não está avançando, se você já está retrocedendo. Exato. Parado, Não você existe, não existe, vou ficar nesse mesmo ponto. Se o empreendedor que pensa, não, tá bom assim, acho que estamos estável. Vamos estabilizar cara, você aqui. Já começou a cair. Já começou a cair. Exatamente. É o início do fim. Exato. Né? É o início do fim. Então, eu não posso me dar de maneira nenhuma esse luxo. Né? De fato, a gente precisa estar buscando. E aí veio o início da Master ali em novembro de 2025, né? E, de fato, desde o primeiro momento ali, a gente já teve vários insights, né, de coisas que, eu vou te dizer assim, não é que exatamente não sabíamos, mas estavam adormecidas, né? Estavam ali sem dar a devida importância, o devido cuidado. Então, esse processo de mentoria, essas capacitações, os treinamentos que nós temos com os colaboradores, todo esse conteúdo que nós absorvemos, por exemplo, agora como esse agora desse final de semana, isso vai botando mais fogo ali, botando mais lenha, né, nesse fogo, e isso vai estimulando aos próximos passos, a buscar de fato. É uma coisa que eu falo com os meus mentorados e falo com as pessoas, né? Eu falo que, cara, você pode caminhar sozinho e tudo mais, você vai levar mais tempo, vai aprender ali na tentativa e erro. Porém, quando você caminha junto, ou um grupo, tem uma metodologia bem desenhada, bem definida, a chance são de que você consiga colocar em prática. Muitas vezes essa prática, e eu falo isso porque eu converso com bastante empresário no dia a dia, às vezes, de fato, são coisas básicas, mas que na hora que aplicadas, colocadas no papel e tendo uma ação, porque assim, Perfeito. às vezes é muito, precisa aplicar, mas não tem ação. E eu sei, no seu caso, né, em específico, eu sei dessa capacidade de colocar o planejado em ação. Né? E aí é onde vai fazer toda a diferença. Exato. Eu percebo assim, sabe, o momento que nós estamos vivendo, né? Nós passamos agora esse ano, esse primeiro ciclo aí de Master, né? Que se encerra agora em novembro, semeando. Sim. Semeando tudo isso, né? Organizando processos, né? Estabelecendo métricas, estabelecendo rotinas. E eu creio que agora, o próximo ciclo, a gente já vai começar a usufruir de tudo isso. Amém. De fato, como você falou, em algumas coisas são teoricamente simples, mas precisa de ação. Sim. Se não agir, poxa, não, beleza, é simples. Tá fazendo? Faça o simples. Aquela mensagem ontem do Marcos Paulo, cara, foi tremenda. O cara é extremamente racional, né? Meu amigo, não pense em inovação se você não está fazendo feijão com arroz, cara. Exato. Vai fazer o feijão com arroz até tu alcançar determinado nível de faturamento. Quando tu estiveres aí nesse nível de faturamento, aí tu pensa de fato em incrementar. Não pensa em... Faz o básico bem feito. E eu percebo, e aí sem modéstia nenhuma, eu percebo o quanto eu preciso ainda evoluir nesse básico bem feito. Sim. Eu percebo, olhando para dentro da minha casa, olhando para dentro do meu processo administrativo, da minha gestão, do meu time, eu percebo exatamente em coisas simples como processos. Sim. Rotinas. Instruções de trabalho bem declaradas, né, para que a gente possa cobrar efetivamente, acompanhar os resultados, acompanhar os números. Então, isso é básico? É básico. Mas se você não está fazendo o básico, tu está pensando... É a história da arquitetura, né, que o Marcos Paulo falou. Se você não cuidar da arquitetura, da estrutura, você não vai ter crescimento, você não consegue. Sim. Isso vai quebrar, vai se desmontar, né? Isso é interessante porque é sempre um convite, né? Eu vi a palestra também e é uma coisa que eu tento levar para a minha vida, né? Sempre quando eu percebo que algo está ficando muito complexo, muito difícil, eu paro e falo assim, não, volte ao básico. Uhum. Vê se o básico está bem feito. Porque se você está tendo uma certa dificuldade aqui, isso em todas as partes, desde no processo de aprendizagem, né?
cara, isso daqui está muito difícil. Será que eu deixei alguma coisa passar lá atrás que está tornando esse caminho mais difícil aqui? Sim. E é isso, empreender é isso, é você voltar ao básico todos os dias. Eu falo que o conhecimento, eu durmo, aprendi isso inclusive aqui no podcast, em um outro episódio, que eu durmo sábio todo dia, mas devo acordar analfabeto ou sem conhecimento para que a gente possa aprender ao longo do dia. Eu acho que é isso, né? Olhar e voltar ao básico. E a gente está caminhando aqui para o nosso encerramento aqui desse episódio que foi incrível. E eu queria que você, se você pudesse, né, deixar uma mensagem para o João de 10, 15 anos atrás e também qual a mensagem que você dá para o João daqui 10 anos. Cara, para o João lá de trás, né? Eu particularmente eu tenho bastante orgulho da nossa trajetória, né? Eu queria parabenizá-lo, né, por tudo que foi alcançado, mas ao mesmo tempo, né, dizer que aí agora para o João do futuro é apenas o começo. Estamos engatinhando, né? Eu creio que temos aí uma longa jornada pela frente, né? Temos um time para equipar, uma empresa para expandir, um propósito que Deus tem nos entregue, nos confiado, que depende de mim, né? De fato, externá-lo, e eu só vou conseguir externar isso se eu tiver o conhecimento, se eu andar com pessoas do bem, se eu buscar, de fato, inspiração nisso, né? Pegar partes aí dessas histórias, dessas experiências, né? Servir como alicerce, como inspiração para mim também, colocar isso para fora e cumprir esse propósito tão precioso, sabe? Eu creio que estamos apenas começando, sabe? Uau, João. E eu peço a Deus, de fato, energia, né? Graça, né? Misericórdia da parte do Senhor, para que a gente possa continuar levando a nossa empresa à frente, porque eu creio que não é só uma empresa, não é só um negócio. É algo que impacta e transforma vidas, como você bem falou, né? Eu percebo, eu me alegro demais, Rafa, como, por exemplo, um colaborador meu compra uma moto, compra uma casa, compra um carro. Poxa, a gente tem contribuído indiretamente para que isso ocorra, para que isso aconteça, né? Então, é um grande privilégio você tocar em vidas dessa maneira. Sim, né? sim. Então, que esse propósito venha continuar avançando. Sempre será sobre vidas, né? Sempre será sobre vidas. E nesse momento eu quero deixar o espaço aberto aqui para você deixar as redes sociais da sua empresa, como que a gente faz para encontrar, enfim, fique à vontade, esse espaço é seu. Então, a Real Marcenaria é uma empresa que já tem 30 anos de mercado, né? Ela está presente sim nas redes sociais, a Real Marcenaria Limitada. Quem desejar conhecer um pouco mais, acessa aí. Nós temos também um site institucional. Esse site já está escrito lá em 3 idiomas, exatamente por conta desse projeto internacional que nós começamos a participar. E eu creio que você ainda vai ouvir falar muito da Real Marcenaria Indústria e Comércio de Imóveis aí na nossa região e no Brasil, quiçá no mundo. Amém. Né? Amém. É isso, Rafa. João, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por te receber aqui. É um prazer estar nessa caminhada com você, é um prazer ter você aqui dentro da Master 10X. Eu tenho certeza que é só o começo. Eu também, cara. Eu sou muito grato a essa oportunidade, né? A gente já tinha tentado alinhar isso na última vinda aqui a São Paulo, né? Ali na imersão com o Coutinho. E eu também sou muito grato à sua vida, Rafa. Você, como desde o início nesse ciclo de Master, foi o nosso mentor. Eu já te dei alguns feedbacks a respeito disso e é maravilhoso ver a bagagem que você traz e o quanto você tem para compartilhar. Não é? Que Deus continue também te honrando, te fazendo avançar, te levando a lugares cada vez mais altos. Amém. E eu tenho certeza que quando você estiver mais alto, você vai transbordar ainda mais. Amém. Né? Amém. Deus te abençoe, teus projetos, tua família. E vamos seguir juntos aí, cara. Bora para cima. E você, que acabou de ver esse episódio e quer fazer parte dessa família Master 10X, embaixo desse vídeo aqui vai ter um link onde você vai poder preencher a sua aplicação e conversar com um de nossos consultores que vai te dar um mapa, vai te dar um guia estratégico de como você pode fazer e exponencializar a sua empresa. Você que ficou até aqui, já começa a seguir o canal, ative o sininho para que você receba notificações e te vejo no próximo episódio.